Então vamos lá. Além de considerar, né, como é que nós utilizamos a energia, né, o consumo dessa energia, o quanto que isso representa na nossa conta, quanto que a gente vai pagar, qual que vai ser esse consumo geral, a gente tem que levar em conta também que a energia elétrica, né, ela pode ter alguns riscos, né? E a gente tem o processo, então, dos acidentes com energia elétrica, tá? Então, a energia elétrica é importante na vida das pessoas, mas o seu uso pode trazer riscos, né? E pode provocar incêndios e outros graves acidentes. Então, a gente vai ver duas principais colocações a respeito desses acidentes, que é o curto-circuito, tá? Passagem de energia elétrica, ela pode produzir calor, a gente sabe disso. Quando você coloca um aparelho eletrônico para carregar, além da energia elétrica, por exemplo, caso o celular, sendo convertido em energia química, a gente tem um aquecimento desse aparelho, isso com celular, isso com televisão, qualquer aparelho, né? Que o objetivo dele não é aquecer, mas como uma forma secundária de produção de energia, ele acaba gerando esse aquecimento, tá? Então, liquidificador, aspirador, enfim. Se as instalações do circuito elétrico estiverem danificadas, com materiais antigos ou de baixa qualidade, tá? Então, às vezes a fiação é velha, começa a desencapar os fios, tá? Isso pode gerar um curto-circuito, né? Então, ocorre quando fios elétricos que deveriam estar afastados, eles entram em contato uns com os outros, gerando um pequeno circuito entre eles, e como eles não estão isolados, a corrente elétrica muito alta ali gera um superaquecimento, podendo levar, então, por exemplo, a um incêndio, tá? Então, o curto-circuito, ele deve ser evitado, por exemplo, fazendo as manutenções corretas dos cabeamentos, né, da casa, de todo o circuito elétrico da casa, observando se os fios estão encapadinhos direito, não fazendo gambiarra, né, cortando um fio, juntando com outro, de forma sem o preparo correto dessa fiação, para que não gere esse tipo de problema, tá? Então, esse é um fator que tem que ser levado em consideração. Nesse caso, a intensidade da corrente elétrica, ela produz calor suficiente, como eu falei, para gerar um incêndio, né? Então, esse circuito que está sendo formado por esses dois cabos que estão soltos, acaba gerando a formação de um incêndio. Para evitar esse risco, as instalações elas devem ser bem feitas e com itens de segurança. Nós temos nas casas o que a gente chama de disjuntor, né? Que nas residências costumam ficar agrupados em um quadro, que é o que a gente chama de quadro de luz, né, que está associada a toda a corrente elétrica, né, que circula naquela residência. Assim como os interruptores, os disjuntores têm uma chave de ligar e desligar. Quando a corrente fica muito alta, essa chave desliga e o circuito ele é interrompido automaticamente. Depois que o reparo é feito, ele volta a circular novamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo do trajeto normal da corrente elétrica com o disjuntor armado, né? A luz está funcionando normalmente. Aconteceu um curto-circuito, ou seja, eu tive contato de dois cabos que não eram para ter contato. O que acontece com o disjuntor quando esse curto-circuito acontece, né? Quando há uma sobrecarga de energia. Esse disjuntor se desarma e interrompe o circuito. É tipo assim, algumas residências, por exemplo, a fiação elétrica às vezes é muito velha, ou às vezes não foi feita de forma adequada, e você não pode, por exemplo, ligar o chuveiro elétrico e o forno de micro-ondas. Por quê? O que vai acontecer? Se você liga os dois, cai energia. Por que cai energia? Porque há uma sobrecarga muito grande, há uma exigência muito grande de corrente elétrica que aquela fiação ela não foi apta a realizar esse processo, né? Então, ela não foi feita, né, de uma forma que aguentasse esse fluxo de energia tão grande. Então, o disjuntor, ele cai justamente para evitar um curto-circuito, tá? Então, hoje em dia, nas casas, a gente tem disjuntor, né, que é essa estrutura aqui, que normalmente fica na caixa de luz, que aí, o que vai acontecer? Os dois aparelhos são desligados juntos, né, porque houve uma sobrecarga do sistema, e aí você consegue religar depois, né, e aí ligando um aparelho de cada vez, tá? Então, em algumas situações isso não pode acontecer. Em outras casas, a fiação ela é feita de uma forma que um aparelho não influencie, né, no circuito do outro, não fazendo com que interrompa esse fluxo de energia. Tudo bem? Bom, respondam a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.